Olá, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre os primeiros socorros. Vou colocar aqui na nossa apresentação, no nosso slide. Então, os primeiros socorros, ele é uma disciplina muito importante, porque ele ajuda a salvar vidas, né? Através das informações que são passadas nessa disciplina. Essa disciplina inclui vários conteúdos, né? Dentre elas a introdução dos primeiros socorros, o que são os primeiros socorros, quais os números devem ser acionados quando ocorrer algum acidente ou incidente, quais são os sinais vitais que são de extrema importância e como avaliar esses sinais vitais, os valores de referência desses sinais vitais e depois adentrar um pouquinho, né, mais detalhado de cada situação, né, uma fratura, uma pessoa que está tendo uma convulsão, entre vários outros quadros. Então, inicialmente, a gente vai entender o que é o primeiro socorros. Os primeiros socorros. Então, os primeiros socorros são os primeiros cuidados que a gente vai fazer em uma vítima de acidente ou uma vítima de incidente. Qual a diferença entre uma vítima de acidente e uma vítima de incidente? Uma vítima de acidente é aquela vítima que teve algum problema em relação ao automobilístico, geralmente, né? Mas a maioria dos acidentes são provocados por carro, moto, bicicleta, enfim. E o incidente, né, já é alguma coisa em que a pessoa tenha dentro do organismo. Como assim? Vamos supor que a pessoa está simplesmente, né, na sua casa e ela tem um infarto, ou ela tem uma parada cardiorrespiratória, ou ela tem um derrame, ou ela tem um aneurisma e esse aneurisma acaba rompendo, né, e ela tendo todos aqueles sinais e sintomas de um rompimento de um aneurisma. Então, o acidente ele é causado por fatores externos, enquanto o incidente ele acontece no interior da pessoa, dentro do seu próprio organismo. É uma, vamos dizer assim, uma situação fisiológica mesmo, natural. Apesar de poder ser uma doença, mas é uma forma do corpo a reagir àquela determinada situação. Então, beleza, né? Os primeiros socorros são esses cuidados iniciais que você vai prestar a essa vítima, seja essa vítima de um acidente ou essa vítima de um incidente. Então, a gente tem vários números, né, que a gente consegue ligar. Aqui eu coloquei essa imagem que relata vários números de emergência, porém, tem 3 números aqui que a gente dá uma ênfase maior quando ocorre uma situação em que a gente precisa continuar aquele socorro, né? Quando você encontra uma pessoa que teve algum acidente ou incidente, a gente vai fazer ali os primeiros cuidados, que é realmente o que a gente chama de primeiros socorros, e a gente vai fazer a ligação aí para vir um resgate. Então, aqui a gente tem os números da Polícia Militar, que é 190, da Polícia Civil, 199, da Central de Atendimento à Mulher, 180, da Violações de Direitos Humanos, né? O Disque 100, SAMU 192 e Corpo de Bombeiro 193. O que acontece? Quando a gente fala de primeiros socorros, a gente tem que pensar que a gente tem que acionar o SAMU, que é o primeiro responsável aí por ir até o local para conseguir, né, resgatar aquela pessoa e levar para um atendimento de urgência. O que acontece? O número do SAMU é 192. Vamos supor que você está ligando para esse número e não está tendo, né, um retorno. Vamos supor, não está atendendo. Você vai então ligar para o número 193, que é o Corpo de Bombeiro. Caso você não consiga
né, um sucesso, ligando para o 92 ou 193, você vai acionar o 90, que é a Polícia Militar. Então, todos esses números aqui são de extrema importância vocês terem em mente, ou até mesmo anotado, mas em primeiros socorros a gente dá ênfase nesses 3 números aqui, que é o SAMU 192, Corpo de Bombeiro 193 e Polícia Militar 190. Quanto aos aspectos legais do atendimento de urgência, né? Muitas pessoas pensam, se eu presenciar um acidente, eu só vou até aquela vítima se eu achar que eu consigo. Tem que ter um critério nessa questão. Todos os profissionais da saúde, incluindo pessoas que fizeram curso profissionalizante, curso técnico, graduação ou pós-graduação, sendo profissional da saúde, eles têm o dever de auxiliar quando presenciaram um acidente ou um incidente. O que acontece, né? O que eu sempre digo. No início, às vezes, a gente tem um pouco de receio, né? Até porque o início de tudo na nossa vida nos traz um pouquinho de vamos dizer assim, a gente fica com receio mesmo, né? Com medo de, às vezes, fazer alguma coisa errada, não conseguir fazer determinada coisa naquele momento. Então, o que é necessário? Um dos procedimentos que é feito quando você vai até uma vítima de acidente ou de incidente é acalmar a vítima. Então, essa relação, ela não tem, né, nenhuma questão de saber ou não, né, ter experiência ou não em primeiros socorros. Acalmar a vítima, você consegue fazer isso de uma forma bem simples. O mais complicado é você conseguir, de fato, acalmar aquela vítima naquele momento. Quando uma pessoa ela sofre um acidente, vamos falar de acidente, né? Ela fica um pouco desorientada se ela estiver consciente. Por quê? Porque naquele momento aconteceu um impacto, né? Aconteceu alguma queda e a pessoa ela fica totalmente assustada. Então, os níveis de adrenalina dessa pessoa sobe de uma forma muito rápida. Então, ela acaba ficando um pouco ali naquela questão de luta e fuga. Então, não é necessário, não é legal a pessoa falar que ela não consegue ir lá para fazer nenhum tipo de ajuda, né? Então, os profissionais da saúde, eles têm sim o dever de ir lá auxiliar aquelas vítimas de acidente ou de incidente. De acordo com o artigo 135, um profissional da saúde que ele nega, né, auxiliar numa vítima, né, de acidente ou de incidente, ele tem uma pena, né, uma detenção de 1 a 6 meses, ou então ele vai ter uma multa. Então, assim, é de extrema importância a ajuda desses profissionais, até porque são somente esses profissionais que conseguem fazer ali aqueles primeiros atendimentos. E esses primeiros atendimentos, né, que a gente chama de primeiros socorros, são de extrema importância. Por quê? Porque pode, né, muito bem salvar a vida daquela pessoa, se feito de forma correta. Mas também precisa, né, o profissional precisa ter uma, uma habilidade, né, ao manusear aquela vítima para evitar que ocorra algum deslize e acabar levando aquela pessoa a ter um problema ainda mais sério do que ela se encontra naquele momento. Então, né, o que a gente vê, por exemplo, quando acontece um acidente, várias pessoas ficam ao redor, às vezes pessoas que não são de nenhuma forma instruídas, né? Porque hoje em dia a gente tem curso de primeiros socorros aí na internet, tem vários cursos que não só os profissionais da saúde precisam fazer, mas várias outras pessoas podem fazer esses cursos. Né? Na autoescola, quando a gente vai tirar uma carteira, a gente tem a parte de primeiros socorros. Então, assim, o primeiro socorro, ele tem que estar incluído em todas as áreas, né? Não só para os profissionais da saúde, que são, às vezes, primeiros atendimentos simples e que podem salvar a vida da pessoa. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, que às vezes a pessoa, ela acabou de ter um acidente, né?
ela está deitada no chão, e às vezes as pessoas ficam querendo tirar essa vítima daquele local, ou até mesmo a vítima fica querendo levantar e sair. Então, um dos critérios que a gente tem é que não pode acontecer isso. A vítima ela tem que permanecer naquele local até o resgate. Por quê? Porque não sabe se teve alguma lesão na coluna. Até o resgate, quando ele vai pegar aquela vítima, o que ele faz? Ele vai ter todo o manuseio, né, com aquele indivíduo para evitar que, se tem uma lesão, que essa lesão fique ainda pior. Então, é muito importante a gente ter em mente que a gente precisa, sim, independente ali da situação, ir até aquele local para auxiliar nesses primeiros cuidados. Lógico, né, que dependendo do local, dependendo ali da situação, eu posso simplesmente optar por não ir para resguardar a minha vida, né? Mas, de toda forma, eu preciso acionar o socorro para aquela pessoa ter um atendimento. Um exemplo que eu posso dar em questão disso, né, é se, por exemplo, uma pessoa está num rio, está afogando, né, às vezes você não sabe nadar, e se você acabar indo, né, tentar nadar, pode ser que aconteça aí problema e ter duas vítimas, né, você e a pessoa que está ali naquele rio. Então, é de extrema importância a gente também conseguir filtrar quais os atendimentos que a gente vai conseguir fazer. Embora todos os atendimentos a gente consiga fazer algo, que seja ligar para o SAMU, que seja acalmar aquela vítima, que seja verificar os sinais vitais. Então, o socorrista é aquela pessoa, né, que vai ali até aquele acontecimento e vai fazer aquela abordagem primária. O que seria essa abordagem primária? Você vê, acalmar a vítima, ver se ela está respirando normalmente, ver se ela está tendo uma pulsação, né, de preferência que faça a medição, né, a contagem dessa respiração, fazer a contagem dessa pulsação, encostar um pouquinho na vítima para ver como que está a temperatura dela, né, se tiver os instrumentos, por exemplo, um aferidor de pressão, e se não tiver problema algum em relação ao abraço, não tem problema algum a utilizar. Às vezes tem um termômetro, pode utilizar também para ver a temperatura. Então, por isso que é bem necessário entender sobre os sinais vitais e ainda assim entender quais são os valores de referência. Às vezes também não adianta eu observar, sentir a pulsação daquele indivíduo e não saber qual que é o valor de referência, qual que é o normal da pulsação. Então, por isso é necessário o estudo dos primeiros socorros. Eles, ao meu ver, é uma das disciplinas mais importantes que a gente tem na área da saúde. Porque a todo momento a gente pode presenciar ou ouvir falar de acidentes e incidentes que ocorrem a todo momento. Então, o socorrista, ele tem essa função, né, de fazer a abordagem primária, que é justamente isso. Observar os sinais vitais, observar se a vítima está consciente, observar se ela está muito nervosa ou não. É legal também observar e perguntar, né, à vítima qual que é o nome dela, qual que é a cor da camiseta que você está, para ver se essa pessoa está com uma consciência ok. E, lógico, né, de início ligar para o SAMU. É a primeira coisa de tudo. Se você tiver com essa pessoa e tiver várias outras pessoas em volta, você vai pedir para alguma das pessoas ligarem, né, para o SAMU. Enquanto isso, você vai ali, né, cuidando daquela pessoa, dando os primeiros socorros. Lógico que na ligação, né, o pessoal ali da equipe vai te perguntar o que está acontecendo, então que tenha uma pessoa para te auxiliar, pelo menos nessa ligação. Então é muito importante o papel do socorrista. Os sinais vitais são aqueles sinais que a gente consegue analisar o estado de saúde do organismo, né, daquela vítima. E quais são os sinais vitais? A gente tem o pulso, que é a pulsação, a gente tem a respiração, a temperatura e a pressão arterial. Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai passar um pouquinho por cada um desses sinais vitais, né? Vamos entender por que eles são importantes. Vamos entender os valores de referência desses sinais vitais
e vamos entender também como que funciona para a gente conseguir aferir, né, conseguir medir todos esses sinais vitais. Então, o primeiro sinal vital que a gente tem, né, é a pulsação. Então, a gente vai fazer esse procedimento, é um procedimento bem simples e muito eficaz. A gente vai utilizar aqui um cronômetro para a gente fazer esse processo de pulsação. A pulsação ela é importante em dois momentos, ou em vários outros momentos, mas eu vou explicar dois que são mais importantes. A pulsação, vamos supor que a gente está em casa, né, e às vezes a gente está suspeitando que a pressão de uma pessoa está ou baixa ou está mais alta, né, devido a alguns sintomas. Quando a pessoa tem uma queda da pressão, ela sente uma tontura, ela fica um pouco mais lenta, ela pode até ter um desmaio. Quando a pessoa pode estar com aumento da pressão, ela pode ficar um pouco mais inquieta, pode ser que ela esteja irritada, ela pode sentir uma dor de cabeça muito forte, ou uma dor de cabeça na nuca, pode sentir uma visão turva também. Então, a pulsação é legal se você não tiver um aparelho de pressão. Vamos supor que você está em casa, não tem um aparelho de pressão e precisa ver ali naquele momento como que está a situação. Então, você vai fazer esse processo do procedimento de pulsação e, lógico, que a gente tem os valores de referência. Então, o adulto, ele precisa ter de 60 a 100 batimentos por minuto, a criança de 80 a 120 batimentos por minuto e os bebês de 100 a 160 batimentos por minuto. O que significa BPM? Batimentos por minuto. Ah, mas o que acontece que a gente tem aqui a diferença entre o valor de referência do bebê, da criança e do adulto? O que acontece é que o bebê, como ele é um organismo menor, ele é mais pequeno, acaba que o coração ele bate, o sangue consegue oxigenar e nutrir todos os órgãos de uma forma mais rápida. Depois vai crescendo, vai aumentando o organismo, esses batimentos aqui vão diminuindo, até chegar, né, no adulto. Ah, mas então, qual é a sua relação com a pressão arterial? Caso o batimento por minuto der menos que 60, isso pode dizer, tá? Não é que vai estar, mas isso pode condizer que a pressão da pessoa está um pouquinho mais baixa. Se der mais que 100, pode ser que a pressão da pessoa esteja mais alta. Mas isso, pessoal, são sugestões, tá? Outro momento que a pulsação é muito importante nos primeiros socorros é quando a pessoa está com uma suspeita aí de uma parada cardiorrespiratória. Quando você chega até aquele local e a pessoa está inconsciente, não está respirando e não tem nenhuma pulsação em 10 segundos, aí sim, né, quer dizer que a pessoa está com uma parada cardiorrespiratória. Por isso que a pulsação é muito importante, é um método super simples que a gente consegue fazer a qualquer momento, né, a qualquer hora do dia. Então agora, né, eu vou ensinar para vocês como que a gente faz esse processo de pulsação. Depois eu vou cronometrar para a gente fazer junto, né, a nossa pulsação. Primeiramente, né, aqui na imagem, eu vou explicar na imagem, depois eu explico um pouco mais detalhado. A artéria radial ela é muito utilizada para a gente conseguir sentir a pulsação. Essa artéria radial ela fica nessa região aqui, próxima ao nosso dedão, e a gente pode utilizar ou o dedo indicador para fazer esse toque, apalpar e conseguir sentir essa artéria radial, ou a gente pode utilizar esses dois dedos também para conseguir sentir, né, essa pulsação. Então vamos lá. Já que, né, essa artéria ela fica próxima ao meu dedão, eu vou colocar o meu indicador e vou apalpando até eu conseguir sentir de fato essa pulsação. No início, pode ser que a gente tenha uma dificuldade, né? Enquanto eu estiver explicando aqui, vocês podem ir tentando já sentir e encontrar essa pulsação. O que acontece? Às vezes, no início, a gente tem dificuldade, e o que é o ideal da gente se fazer? Feche os olhos, tenta ficar num lugar mais calmo, para você conseguir sentir essa pulsação,
para você conseguir prestar mais atenção naquilo que você está fazendo. Então, uma das primeiras dicas que eu dou para vocês é essa forma de fazer esse procedimento. Então, eu vou dar mais alguns segundinhos para vocês ficarem testando aí, e depois eu vou para o cronômetro. Caso vocês não consigam encontrar até eu ir para o cronômetro, vocês pausam o vídeo até vocês encontrarem essa pulsação, e depois vocês dão um play no vídeo para dar continuação aqui na aula. O que acontece? Você vai precisar de um cronômetro perto de você, caso você não estiver assistindo a aula agora. Então, você utiliza o seu celular, coloca no relógio, na parte de cronômetro. Você vai conseguir cronometrar de forma correta, e você vai ter que cronometrar por 1 minuto. Então, são 60 segundos. O que você vai fazer? Achou ali a artéria radial? Você vai cronometrar no celular, né, apertar, e vai contar. 1, 2, 3, 4. No momento em que vai acontecendo esses batimentos. Deu 60 segundos, você para de contar, tá bom? Então, vou aguardar um pouquinho, dar um tempinho a mais para vocês encontrarem a pulsação, e a gente vai para o cronômetro. Então, aqui na tela, eu vou colocar agora esse cronômetro, tá, para vocês. Assim que terminar o tempo de 60 segundos, esse cronômetro ele vai apitar, tá? Então, ó, sentiu a pulsação, vai contando todos os batimentos, né, que você está tendo. Contou os batimentos, assim que o alarme disparar, você para de contar e anota aí no cantinho. Então, fiquem aí com papel, com caderno e com uma caneta ou lápis na mão. Então, vamos lá. Sentiu a pulsação, vou fazer aqui no meu, tá? Sentiu a pulsação, encontrou aqui a artéria radial, que fica próxima ao dedão. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Então, parou a contagem. Anota aí no cantinho, né, de vocês, quanto que deu essa pulsação. Então, beleza. Depois de anotado, né, o valor da pulsação, a gente vai verificar aqui no nosso slide se está ok ou não. O que acontece? O valor de referência que a gente tem, então, é de 60 a 100. Então, os seus batimentos cardíacos, como, né, todos nós somos adultos, tem que dar entre 60 e 100 batimentos. Às vezes dá 58, 57, 59, está bem próximo a 60. Né? Pode ser que você está num momento mais calmo, né? Você está tranquilo, né? Ou após o almoço. Então,
pulsação cai um pouquinho. Às vezes deu 102, 103, 104, está muito próximo ao 100. Às vezes, né, eu, por exemplo, o meu deu 80, então tá na faixa. Às vezes deu um pouquinho a mais de 100. Às vezes você acabou de almoçar, às vezes você bebeu café, às vezes você, né, estava conversando bastante. Então, tudo isso favorece realmente o aumento dos batimentos cardíacos, tá? Então, esse processo de pulsação, ele é muito importante, tanto para a gente verificar como que tá, se está normal, quanto também, por exemplo, como eu expliquei, para a gente saber se aquela pessoa ela está tendo uma parada cardiorrespiratória. Então, caso você ainda não tenha conseguido realizar esse procedimento de pulsação, dá um pause aí no vídeo e tenta fazer esse processo. A gente tem o segundo sinal vital que a gente vai ver hoje, que é a respiração. O que seria, né, a respiração? É quando a gente inspira, ou seja, enche o nosso pulmão de ar, e quando a gente solta esse ar, que é a expiração. Então, a inspiração com a expiração, a gente chama de respiração. E qual que é a importância, né, dessa respiração? Primeiro que quando você inspira, você está levando oxigênio para os seus pulmões. Lá nos alvéolos pulmonares vão ter a troca gasosa. O que seria essa troca gasosa? Vai entrar oxigênio e sair gás carbônico. Então, esse oxigênio que entra e que vai para o sangue, ele serve para oxigenar todos os órgãos, serve também para auxiliar ali no sangue, no processo, né, de levada aí de vários nutrientes. Então, o oxigênio é muito importante, a respiração também. Então, vamos ver agora os valores de referência aqui das respirações em algumas faixas etárias. O adulto, ele precisa ter de 12 a 20 inspirações por minuto, a criança de 20 a 30 e o bebê de 30 a 60. Isso também reflete, né, no organismo, né, na diferença de organismo, de tamanho. E o que eu sempre gosto também de explicar é, por exemplo, no bebê. Às vezes as mães, né, quem for mãe aí sabe o que eu estou falando. Às vezes as mães vão conferir se aquele bebê está respirando, porque ela não vê nenhuma elevação do tórax, né? Às vezes parece que o bebê não está respirando, justamente porque ele pode ter de 30 a 60 respirações por minuto, tá? É muita coisa, né? Quando vai aumentando, né, vai aumentando a faixa etária, também vai acontecendo aqui a diminuição dessa frequência de inspiração. Então já vai de 20 a 30. E na fase adulta, de 12 a 20. Qual que é a importância disso aqui? Isso aqui também, porque está relacionado à parada cardio é coração, respiratória, que é pulmão. Então a gente consegue avaliar aí se a pessoa está com uma parada aí respiratória. O que pode acontecer às vezes, né, em questão também de respiração? Como a gente é muito ansioso, às vezes a gente está no processo de ansiedade, a gente respira muito menos vezes que o necessário. Então, se o mínimo é 12, às vezes a gente está respirando o máximo 20, né, perdão, a gente está respirando muito mais que 20. Por quê? A gente está respirando muito rápido, né? Não dá tempo do oxigênio entrar corretamente, oxigenar todos os órgãos, por isso que às vezes dá uma dormência, né, nas extremidades do corpo. E também faz com que tenha uma formação de gás na região torácica. Isso faz com que ocorra a compressão dos órgãos e a pessoa tenha uma dor no coração, no tórax, né? Sente aquele aperto. Então, é muito importante que num processo, né, que você esteja ali, ou uma ansiedade, ou uma síndrome do pânico, você consiga avaliar essa sua respiração, né? Então, ó, tô ansioso, vou focar na minha respiração. Então, você inspira durante 5 segundos, prende durante 5 segundos essa inspiração e solta durante 5 segundos. Isso aí vai ajudar muito a oxigenar todos os seus órgãos, todo o seu cérebro, e, consequentemente, você vai ficar um pouco menos ansioso.
Ah, mas como então a gente vai fazer essa contagem da respiração? Vamos supor que a gente vai fazer, né, com nós mesmos. Existem duas formas. Ou você coloca o dedinho aqui para saber, mas eu não gosto muito dessa forma porque distrai bastante. E muitas pessoas às vezes têm uma gastura mesmo, né, de colocar o dedo aqui abaixo do nariz. E tem também, né, a forma que você coloca a palma das suas mãos na região do tórax aqui, perto do diafragma. O diafragma é o músculo que auxilia na respiração. E, se possível, feche os olhos para você conseguir focar mais a sua respiração. Então, você, toda vez que inspirar, você vai sentir o seu pulmão, né, tendo a contração e o relaxamento. Então, você vai conseguir contar quantas vezes você está inspirando, né? Até porque você, puxando esse ar pelo nariz, você também consegue fazer essa contagem. Então, é muito mais simples ainda do que a pulsação. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou colocar lá no cronômetro, como é por minuto também, a gente vai cronometrar quantas vezes a gente está conseguindo fazer esse processo de inspiração. Então eu vou colocar aqui no cronômetro. Então vamos lá, todo mundo coloca agora as mãos sobre o tórax, fecha bem os olhos. E eu vou começar agora com o vídeo. Vou falar ok. Aí vocês vão contar quantas vezes vocês estão inspirando. E assim que o alarme tocar, vocês vão parar de fazer essa contagem. Tá? Então, todo mundo preparadinho? Então vamos lá. 2, 3 e já. Então parou a contagem. Voltar aqui para a aula. E agora a gente vai, né, anotar aí no cantinho quantas vezes você conseguiu fazer a contagem de respiração por minuto e a gente vai avaliar. Então, se foi de 12 a 20, tá tudo ok. Se deu menos que 12, você pode, né, tentar encontrar meios que você consiga entender o porquê que você está fazendo, né, essa respiração muito menos do que é necessário. Mas geralmente a maioria das pessoas dão maior que 20, né, porque às vezes respira tão rápido, justamente pelo processo aí de ansiedade. Então comecem a verificar esse processo todas as vezes que você se sentir ansioso. Quando você se sentir ansioso, para, inspira lentamente, enche o pulmão, deixa ali o ar preso no pulmão durante 3 a 5 segundos e expira por 5 segundos.
Isso você pode fazer treinando a sua respiração, para você conseguir ter uma respiração cada dia melhor. Então, o terceiro sinal vital que a gente tem é a temperatura, né? A temperatura você vai precisar de um auxílio, de um termômetro, né? Então é muito complicado. Às vezes, lógico, por às vezes a gente conseguir tocar em uma pessoa, a gente consegue mais ou menos ter uma noção se está normal, se está um pouco mais para quente, um pouco mais para temperatura menos elevada, né? Mais baixa. Então, você é necessário um termômetro. E, dependendo da parte do corpo, varia de 35,8 a 37,2 na região da axila, na boca de 36 a 37,4 e na região retal de 36,2 a 37,8. Então, tem que observar qual é a região que você está fazendo essa medição da temperatura, né, com o termômetro. Lembrando que um aumento da temperatura, isso pode conduzir com infecção, né, uma febre, isso pode levar a pessoa a ter vários problemas, dentre elas quadro de convulsão, que a gente vai ver, né, nesses conteúdos de primeiros socorros, e geralmente quando a pessoa está muito, numa temperatura mais baixa, mais fria, pode ser que ela tenha tido uma perda de sangue, que é muito frequente nos acidentes, né, ou até mesmo no incidente. A pessoa ela perde muito sangue, né, tem um choque hipovolêmico, que a gente chama, uma hemorragia, e, consequentemente, o organismo dela vai ficar um pouco mais frio. Então, ambas as situações, né, tem que ter um cuidado maior. Então, a temperatura, de fato, precisa de um suporte aí com o termômetro. Caso você tenha o termômetro em casa, pode fazer aí essa medição, pausa aí o vídeo para você não perder o que a gente vai ver daqui para frente. Então, a gente tem a pressão arterial, que é o quarto sinal vital, né, que é muito importante, e a gente tem aqui vários valores de referência. Por mais que a gente consiga aí, ter uma padronização do valor que é 120 por 80, né, que é 12 por 8, mas aqui, ó, aos 4 anos, a gente tem a pressão, essa primeira pressão aqui é a pressão sistólica, pressão alta, e a segunda aqui é a pressão diastólica, que é a pressão baixa. Então, 4 anos é de 85 por 60 milímetros de Hg, 6 anos, 95 por 62 milímetros de Hg, 10 anos, 100 por 65 milímetros de Hg, 12 anos, 108 por 67 milímetros de Hg, 16 anos, 118 por 75 milímetros de Hg, e adulto, 120 por 80 milímetros de Hg. Lembrando, né, que quando a gente vai falar para o indivíduo, para o paciente, a gente fala só o primeiro número. No caso aqui do 85 por 60, a gente fala 8 por 6, 9 por 6. Quando tem 3 números, a gente fala os dois primeiros. Então, 10 por 6, 10 por 6, 11 por 7 e 12 por 8, que é considerada ideal, né, de acordo com vários estudos, né, na população. Eles relatam que a pressão arterial ideal é de 120 por 80. Quais os cuidados que devem ter para avaliar essa pressão arterial? São inúmeros. Eu vou passar um vídeo daqui a pouco referente à técnica de aferição de pressão, né, que nesse momento aí que a gente está vivendo é complicado de fazer uma prática, né? E além disso, é complicado para eu fazer aqui sozinho também. Então a gente utiliza aí outros meios de apoio para vocês conseguirem entender. Mas antes disso, eu vou comentar para vocês quais são todos esses critérios que a gente deve ter no momento que a gente for aferir uma pressão. Primeiro, a gente tem um aferidor de pressão manual, que é esse aqui que está na imagem, e a gente tem também um aferidor de pressão digital, que é aquele aparelhinho, né, que a gente tem, que tem um númerozinho que aparece quando a gente coloca aí no nosso punho. Quais são os cuidados que a gente deve ter? Esses aparelhos, eles precisam ser calibrados de 6 em 6 meses, tá? Não adianta nada você ter um aparelho digital, né, você comprou e já tem 2 anos que você tem ele e nunca calibrou. Pode ser que todas as vezes que você está fazendo
essa aferição da pressão arterial, está dando um resultado falso, tá? Então, é muito importante que você faça essa calibração, né, desses aparelhos de pressão. O aparelho de pressão manual também ele precisa ser calibrado, principalmente quando você observa que está tendo algum probleminha em relação ao ponteiro, em relação à pera, né, que é aquela parte, aquela estrutura que a gente aperta para conseguir fazer com que o ar entre para dentro ali da outra estrutura, né, que faça a contração no braço, consequente à aferição de pressão. Então, o manual ele acaba sendo um pouco mais utilizado e ele é um pouco mais confiável do que o aparelho digital. Então, o primeiro critério é esse. Segundo critério, quando a gente vai aferir a pressão de uma pessoa, a gente precisa fazer inúmeras perguntas, né? Primeiro, o que é pressão arterial? Pressão arterial nada mais é que a força que o sangue exerce na parede dos nossos vasos sanguíneos, tá? Então, a força que esse sangue bate nas nossas artérias. Então, dependendo dessa pressão, se ela for maior que 12/8, vamos supor que está 14/9 ou mais que isso. Isso já pode levar a pessoa a ter uma hipertensão, que é um aumento dessa pressão arterial. Lógico que a pessoa ela só vai ser diagnosticada com hipertensão arterial caso ela faça um exame que chama MAPA, mapeamento de 24 horas, e essa pressão, ela tenha essa alteração, 14/9 ou mais que isso. Então, beleza. Antes de fazer uma aferição da pressão arterial da pessoa, você tem que verificar se ela fez uso de cigarro, fez uso de bebida alcoólica, fez uso de café, acabou de alimentar, se ela fez algum exercício físico naquele momento. Tudo isso favorece um aumento da pressão arterial. Então, é normal que, se essa pessoa tiver feito alguma dessas coisas que eu falei, é normal que essa pessoa tenha um aumento da pressão, sim. Ah, mas se tiver feito, o que deve ser procedido? Deve-se esperar por 30 minutos para depois fazer essa aferição da pressão arterial. Então, 30 minutos é um tempo bem confiável, né? Porque aí a pessoa já está sentada, já conseguiu normalizar os batimentos cardíacos, já conseguiu normalizar a temperatura, já conseguiu normalizar a respiração. Outro critério, deve-se observar como que esse indivíduo ele está. Se ele está sentado, se você vai aferir a pressão dele sentado, você precisa fazer com que observar se ele não está com as pernas cruzadas. Quando a gente cruza as pernas, consequentemente a gente está apertando uma artéria muito importante que a gente tem na nossa perna, que favorece o retorno do sangue. Então, se eu pressiono essa artéria, a minha pressão arterial ela muda. Então, as pernas não podem estar cruzadas. Você precisa observar se essa pessoa está com uma respiração normal. Às vezes, tem muita pessoa que tem medo de pessoas que vão estar de branco, de jaleco, ou que vai fazer algum procedimento na área da saúde. Então, peça que a pessoa fique totalmente relaxada, fique tranquila, para que essa pressão dê uma normalizada e não venha a interferir. Outra questão, no momento da aferição da pressão arterial, é necessário que essa pessoa que está sendo aferida, ela não converse. Por quê? Quando a gente está conversando, né, consequentemente a nossa pressão, ela altera, porque eu estou fazendo um esforço com o meu organismo. Então, é necessário que a pessoa fique em silêncio. Então, antes do procedimento, você precisa avaliar tudo isso. Lógico, o que você vai fazer primeiro? Pedir a pessoa para sentar, fazer todas aquelas perguntas se ingeriu álcool, cigarro, se sim, aguardar 30 minutos, se não, pode fazer o procedimento. Feito isso, você vai falar, olha, eu preciso que você fique em silêncio a partir de agora, porque eu vou te observar um pouco e vou fazer o procedimento da aferição da pressão arterial. Enquanto eu estiver aferindo a sua pressão, eu preciso que você fique em total silêncio
porque isso pode alterar a sua pressão. Feito isso, a pessoa ela vai ficar em silêncio, você vai observar as pernas, se estão descruzadas, vai observar se a pessoa está ansiosa ou não, e enquanto você vai ajeitando todo o aparelho no braço da pessoa, você vai explicando para ela o que você vai fazer. A gente nunca faz um procedimento em algum indivíduo sem explicar aquele procedimento. Sempre dou exemplo. Imagina se eu for ferir a pressão de uma criança. Eu não explico para ela que vai apertar um pouco o braço dela. Ela vai ficar super nervosa, ansiosa. Às vezes ela não vai nem deixar eu aferir a pressão dela. Então é de extrema importância que qualquer procedimento que venha a ser feito em um paciente, em um indivíduo, ele deve ser explicado. Não que não que seja necessário explicar o procedimento detalhado para aquele paciente. Mas o que você vai falar? Olha, eu vou colocar agora essa estrutura aqui, né? Também não precisa ficar falando nomes específicos, que às vezes a pessoa não vai entender nada. Né? Eu vou colocar esse aparelho agora no seu braço. No momento que eu começar a aferir sua pressão, vai dar uma apertada no seu braço. Isso é normal, né? Isso é necessário para que a gente consiga saber essa pressão. Então, é muito importante explicar o procedimento, tá? E, mais importante ainda, aquele paciente, aquele indivíduo, entender que é necessário ficar em silêncio. Então, essas são, né, as informações que eu precisava, né, passar para vocês, que são muito importantes. Por quê? Porque se você não faz todo esse procedimento antes da aferição da pressão, pode ser que essa aferição esteja, não que ela esteja errada, mas o valor da pressão arterial vai estar errado. Então, consequentemente, né, você vai dar um resultado errado, às vezes vai procurar um atendimento sem necessidade, ou às vezes esse valor vai dar normal, mas o valor da pressão arterial da pessoa está elevada e vice-versa. Pode ter problemas de vários lados. Então, é muito importante que você consiga entender todos esses procedimentos antes e depois da aferição da pressão arterial. Feito o procedimento certinho, né? Você conseguiu aferir a pressão da pessoa, retirou toda ali a abraçadeira, você vai agora falar para a pessoa, né? Você não vai ficar calado, a pessoa ela vai estar curiosa para saber o que está acontecendo com ela. Então você vai falar, olha, a sua pressão arterial está 11 por 7. E além disso, você vai ter que explicar, né? 11 por 7 é considerada normal, 12 por 8 é a ideal, né? Mas 11 por 7 está muito próximo a 12 por 8. Se der, por exemplo, 13 por 9, né? O limite aí é 14 por 9. Então você fala, olha, o ideal é 12 por 8, a sua pressão está 13 por 9, ainda está no limite, porém, se der 14 por 9 ou mais que isso, você precisa procurar, né, aferir a pressão mais vezes ou até mesmo procurar um médico. Beleza, mas vamos supor que a pressão da pessoa deu 14 por 9 ou mais que isso. Você não pode, né, falar que a pessoa tem uma hipertensão ou um problema de pressão. Por quê? Às vezes, naquele momento, a pressão está daquele jeito. Por quais motivos? Por N motivos. Às vezes a pessoa ficou nervosa, a gente sabe que o nervosismo aumenta a nossa pressão arterial. Às vezes a gente ficou, além de nervoso, a gente ficou super ansioso na hora do momento da pressão, da aferição da pressão. Às vezes você não conseguiu verificar e a pessoa estava com a perna cruzada. Às vezes ela até mentiu. Às vezes ela alimentou, sim, e falou que não alimentou. Então, assim, tem vários itens que podem atrapalhar na nossa aferição, né, da pressão arterial. Mas que ela seja feita da mais correta forma possível, né, para a gente não ter esse problema. Então, se deu mais 14 por 9 ou 14 por 9, você vai falar para o indivíduo, olha, você vai ter que aferir pressão mais vezes durante a semana, e se esse valor continuar dando 14 por 9 ou mais que isso, você precisa procurar um médico para fazer exames mais detalhados, né, para descartar ou não uma possibilidade de hipertensão arterial ou algum problema em relação ao coração. Então agora, né, eu vou passar um videozinho para vocês. Ele é muito importante
Eu gostei muito porque ele é uma técnica bem detalhada da aferição de pressão. Então, vocês podem ficar aí com o caderninho e anotando também o que for passando no vídeo. E o link está no slide do vídeo, tá bom? Então, se vocês quiserem acessar ele individual, vai estar lá no YouTube. Então, esse vídeo ele tem 9 minutinhos, tá? Vou passar ele aqui. E no finalzinho a gente discute mais um pouquinho.
Então, nesse vídeo, né, vocês viram sobre a técnica de aferição da pressão, né, bem detalhado, e ela é muito importante que ela seja feita da forma correta, né? Então, sempre juntando aquelas questões anteriormente passadas, que eu falei para vocês, né, que é importante de vocês perguntarem, nunca esquecer de fazer essas perguntas. Por mais simples que a gente ache que são essas perguntas, a gente entende o quanto elas alteram a pressão arterial de uma pessoa. Então, é primordial as perguntas, é primordial que você observe como esse paciente esteja em relação à posição, se ele está com as pernas descruzadas, se ele não está ansioso, se ele vai ficar ou não em silêncio no momento da aferição da pressão arterial. E a orientação depois também é de suma importância. Então, a gente precisa, de fato, juntar todas essas informações, né, e fazer o procedimento de forma correta. Então, resumidamente, né, nós vimos aí, de uma forma geral, o que são os primeiros socorros, né, que são os... Deixa eu só voltar aqui para o slide. Nós vimos, então, que os primeiros socorros são os primeiros cuidados a serem realizados em um paciente que esteja no processo de acidente ou incidente, que é muito importante, né, os números de emergência, fazer ligação para eles, primeiramente 192 SAMU, 193 Bombeiro e, para finalizar, né, se não conseguir contactar com nenhum dos dois, 190 da Polícia Militar. Em relação aos atendimentos, é necessário que você faça, sim, esse procedimento, ajude a essa vítima, né, que esteja aí no processo de acidente ou incidente. O socorrista, ele precisa fazer uma abordagem primária, ver se o paciente ele está consciente, inconsciente. Se ele estiver inconsciente, se ele está com uma parada cardiorrespiratória e realizar as manobras, né, de reanimação cardiopulmonar. Caso ele esteja consciente, qual é o nível de consciência? Observar, não deixar que ele se mexa, caso tenha alguma fratura, isso pode piorar a situação do paciente. Que nós temos no nosso organismo sinais vitais que analisam o estado de saúde que ele se encontra. Dentro desses sinais vitais, a gente tem a pulsação, temos a respiração, a temperatura e a pressão arterial, né? Então, é muito importante que a gente consiga entender tanto o que é cada um, quanto o valor de referência, para saber orientar aquele indivíduo e saber também nos orientar após esse procedimento de primeiros socorros. A pulsação, que o normal para os adultos é de 60 a 100. A respiração, de 12 a 20 inspirações por minuto para os adultos. A temperatura, dependendo do local em que você vai aferir, ela tem um valor de referência, né, um valor limite. E a pressão arterial, né, dependendo da idade, para os adultos, por exemplo, 120 por 80. Então, essa foi a nossa introdução quanto aos primeiros socorros. Para finalizar, eu vou passar um videozinho das noções de primeiros socorros, um vídeo também bem interessante, que inclusive eu vou deixar o link aqui junto com esse material, para vocês conseguirem ainda absorver ainda mais essas informações que eu acabei repassando aqui para vocês. É um vídeo das noções básicas de primeiros socorros, então inclui muito o que a gente vai ver daqui para frente, né, que a gente vai ver detalhado em relação a esses conteúdos. E também, né, para fixar ainda mais o que a gente acabou de ver na nossa aula de hoje. Então, eu vou colocar esse videozinho aqui para vocês.
Isso indica que essa paciente está tendo circulação sanguínea. Quero realizar uma massagem cardíaca.
Bom, pessoal, então é isso por hoje. Esse videozinho, né, foi as noções básicas que a gente vai ver daqui para frente nessa apostila de primeiros socorros, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.